boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui nesse momento adorando a Deus, reconhecendo que Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Você está convidado a adorar conosco. Convide seus familiares. Envie esse link para os seus amigos, para que eles também estejam sendo abençoados com essa mensagem, com esse culto que estamos prestando ao Senhor. Se você quiser enviar seus pedidos de oração e seus agradecimentos, pode fazer isso agora, porque nós estaremos incluindo agora no início do culto. Adore a Deus conosco. Acomode-se aí onde você está. Deus é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. É por isso que estamos aqui. O nosso intuito não é outro além desse, de adorar aquele que é o Senhor de todo o universo. Muito bom saber que já temos pessoas aí do outro lado, participando conosco, adorando a Deus. Muito bom. Como vocês já perceberam, temos um convidado nessa noite, o irmão querido Eliseu Soares, um irmão que é conhecido, amigo, desde a época de juventude, fomos membros da mesma igreja. Daqui a pouco, na hora que o Eliseu for adorar a Deus com sua voz, nós saímos apresentando o Eliseu mais detalhadamente. Viviane Bernardo, boa noite. Boa noite para o Tiago, para você, para a querida Julinha. Deus abençoe essa família tão especial. Não perca tempo, compartilhe esse link com pessoas do seu contato, para que elas também sejam alcançadas pela mensagem da palavra de Deus. Boa noite, Antônio Vitoriano. Seja muito bem-vindo. Bom saber que o irmão está conosco. Vovó Lene Ribeiro. Boa noite. Vovô Vilmar. Boa noite também. Sejam bem-vindos. Parabéns pela chegada do João Pedro, do Netinho. Em breve virá me buscar. Então lá no céu vou pra sempre morar. Reunidos na luz. Bom estarmos aqui adorando a Deus. Envie seu pedido, seu agradecimento. Boa noite, irmã Márcia. Deus abençoe. Boa noite, Amanda. Deus abençoe também a sua vida. Cuide da sua família de vocês. Jane Matos. Boa noite, Jane. Obrigado pela sua participação. Maria França, boa noite, irmã Socorro. Deus abençoe a irmã e sua família. Irmã Meire, boa noite. Deus abençoe também a irmã, toda a sua família. Queridos, vamos lá então. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com Deus agora. Temos alguns pedidos aqui, alguns agradecimentos em minhas mãos. Eu gostaria que você memorizasse aí. Eu vou mencionar os pedidos e os agradecimentos para você ir colocando diante do Senhor. A irmã Lene pede pela Andréia, não é? Vamos agradecer a Deus pela chegada da Lene, do João Pedro, né?
netinho da vovó Lene e do vovô Vilmar. Agradecer pelo aniversário da irmã Andréia. E agradecer pelo aniversário também do netinho, do Heitor, netinho da irmã Lúcia. A Socorro agradece a Deus pela semana. Agradece a Deus pela semana, pelos livramentos. Pede pelos filhos e pela igreja. A Liliane agradece pela igreja, pelo carinho com que a igreja tem também orado pela família pastoral e cuidado dela. Também pede pelo governo do Brasil, pelos líderes, nossos líderes, né, para que eles tenham sabedoria para lidar com essa situação. O irmão Eliezer agradece por mais um dia, agradece pela sua saúde física, emocional e espiritual, e pede também pelos líderes das igrejas. Marcos Eletério, né? Pede pela sua irmã também. Deus abençoe a irmã do Marcos Eletério. Viviane Thiago agradece por mais um dia de vida. Agradece pela família, pelos livramentos. Pede pelo Brasil, pelos agentes de saúde, pelo fim da pandemia. A Meire agradece a Deus pelo cuidado, né, com a sua família, e agradece também pela sua vida. A Andréia pede pela sua irmã. Vamos então orar, irmãos. Curve sua fronte aí, onde vocês estiverem, curve suas frontes, feche seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Falar com Deus. Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós. E te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do Eliezer. E ele agradece por mais um dia. Ele pede pela saúde física e emocional e espiritual dos líderes das igrejas, Pai, das tuas igrejas, também da Igreja Batista do Joque, Pai. Abençoa, Pai. Eu pedido do irmão Eliezer. Nós queremos também, Pai, agradecer pela chegada do João Pedro, netinho da irmã Lene, do irmão Vilmar. Que o Senhor abençoe o João Pedro, abençoe, ó Pai, a Letícia, e abençoe o papai também, o esposo da Letícia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelo aniversário da Andréia também, que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã Andréia. Obrigado também, Senhor Deus, pelo aniversário do Heitor, netinho da irmã Lúcia, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, cada dia mais essa criança. A Socorro agradece pela semana, agradece pelos livramentos, ela pede pelos filhos, Pai, e também pela igreja. Ouve a oração da tua serva, Pai. A Liliane agradece pelo carinho, Pai, pelo cuidado com que a Igreja Batista do Joque tem orado pela família pastoral e também tem apoiado, Pai. Muito obrigado pela igreja, pelas famílias da tua igreja, Pai. Ela pede também pelo governo do Brasil, pelos líderes, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando e orientando, dando sabedoria. A irmã Andréia pede pela sua irmã, Pai. Abençoa a irmã da irmã Andréia, Pai. O Senhor sabe do que ela necessita. Pai, a irmã Meire agradece a Deus pela sua família. Ela agradece também pela sua vida, pelos cuidados que o Senhor tem tido para com ela, para com a sua casa, Pai. Muito obrigado pela vida da irmã Meire. Que o Senhor a abençoe juntamente com o seu lar. Viviane e Tiago, Pai, agradecem por mais um dia de vida, agradecem pela família, pelos livramentos, pedem pelo Brasil e pelos agentes de saúde, Senhor Deus, que o Senhor esteja orientando e cuidando dessas pessoas que trabalham à frente dessa pandemia, Pai. Nós queremos também colocar diante do Senhor o pedido da irmã Viviane, que também pede, Pai, pelo fim dessa pandemia, para que tudo volte, Pai, ao normal. Que o Senhor inspire um cientista para que ele descubra, Senhor Deus, a vacina que venha debelar esse mal. Muito obrigado por tudo. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Está conosco o irmão Eliseu,
Tá fazendo. O Eliseu está participando do culto, né, dessa live conosco. Ele vai adorar a Deus com a sua voz, não é? Eliseu, você já está tudo ok? Já regularizamos aqui o seu som. Deus abençoe a sua vida. Se você não estiver ouvindo a minha voz, você tem que aumentar o volume aí do seu celular, Eliseu. Precisa aumentar, então, o volume aí do seu celular. Vamos lá. Parece que o Eliseu está com problema de som lá, e então ele vai cantar no final do culto. Ele vai cantar no final do culto. Vamos lá, então. Abra sua Bíblia, enquanto o Eliseu se equipa lá, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Marcos 5, versículos de 25 a 34. Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Abra aí. Marcos 5, de 25 a 34. Abra a sua Bíblia. Vamos lá, Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Vamos ler a palavra de Deus, Marcos 5, de 25 a 34. Se você está ao lado de alguém que não possui a Bíblia, ceda a sua Bíblia também, preste a sua Bíblia que alguém possa ler com você. Vamos lá, Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. O irmão Eliseu, então, vai cantar após a mensagem, porque parece-me que ele está com problema de áudio lá, ele não está conseguindo me ouvir. Vamos, então, diz assim a palavra de Deus, versículo 25, diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu povo que está, ó Pai, aqui cultuando a Deus conosco nesse espaço virtual. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, cada pessoa e que a tua voz seja clara e cristalina no coração de cada um. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos pensar nessa noite acerca do tema Jesus, a esperança de um coração que sofre. Jesus, a esperança de um coração que sofre. Vamos lá. A Bíblia nos afirma em diversos textos que Deus está atento a tudo que acontece conosco.
Não há nada que aconteça com o ser humano que seja a parte de Deus, que seja desconhecido por Deus. Então, a Bíblia nos fala que Deus está atento, Deus tem conhecimento de tudo que acontece conosco, mesmo que nem sempre o que aconteça conosco seja a vontade objetiva de Deus. Há dois tipos de vontade, né, em relação a Deus. Há a vontade objetiva e a vontade permissiva. Então, nem tudo que acontece com o ser humano é da vontade objetiva de Deus, mas Deus sabe tudo que acontece conosco. E não há absolutamente nada que aconteça em nossa vida que ele ignore, como já dissemos. Irmã Eunice, boa noite, querida. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Então, esse episódio que aconteceu com essa mulher nos traz ensinamento muito interessantes, e a gente, então, vai refletir acerca desses ensinamentos, né? Desses ensinamentos. Vamos lá. Boa noite, irmão Ambrósio. Deus abençoe. Boa noite, irmão Eliezer. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Élida, boa noite, Élida Oliveira. Que alegria tê-la conosco, amiga da irmã, da minha esposa, Liliane, lá da Secretaria Municipal de Educação. Muito bom, Élida, ter você conosco. Seja muito bem-vinda, fique bem à vontade. Mas então, como estávamos dizendo, não há nada que acontece conosco que Deus desconheça. Embora algumas coisas aconteçam por negligência, por imperícia, por imprudência, enfim, por fatores outros, mas não há nada que aconteça comigo, conosco que Deus desconheça. Deus sabe de todas as coisas, não é? Mas vamos fazer o seguinte, então, antes da gente começar a ter esses ensinamentos, vamos ouvir o irmão Eliseu? O irmão Eliseu está conosco, ele já se ajustou lá e ele vai, então, louvar a Deus, tá bom? Culto online é assim, não é? A gente precisa ser versátil e saber o melhor momento de fazer as coisas. O irmão Eliseu resolveu lá a questão técnica dele. Irmão Eliseu, seja bem-vindo. O irmão é muito bem-vindo entre nós. Pode adorar a Deus com a sua voz. Tá bom, irmão Eliseu Soares, da Igreja Apostólica Reino de Cristo. Deus abençoe, Eliseu. Amém. Que Deus abençoe a cada um também, pastor Júlio. É um prazer muito grande, tá, em estar junto contigo, né? Quanto tempo a gente não se vê, né? Estamos da mocidade, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui nesta noite. E também a todos que estão ligadinhos, né? Para louvarmos, adorarmos ao Senhor. Que não há nada melhor do que nós adorarmos a nosso Deus, né? E aqui nós estamos assim. Deus está nos abençoando, mesmo você na tua casa, né? Não podendo sair por causa dessa epidemia, mas Deus a si mesmo está dentro de nossas casas nos abençoando nesta hora. E eu estarei louvando ao Senhor, né? Com esse louvor. Pai, fala comigo, aonde você esteja, em Piabetá, esteja na Taquara, esteja também em Irajá, né? Cada um na sua casa. Deus está assim te abençoando. Amém? Deus, abençoa cada um, Pai. Nesse momento, está ouvindo assim a tua voz. Amém. Pai, preciso ouvir tua voz. Pai, falando em meu coração. Oh, Pai, a minha alma está angustiada. Muitas são as pedradas, meu Pai. Segure, não me deixes cair.
Fala comigo, Senhor. Fale comigo. Fale comigo. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo. Fale comigo. Meus ouvidos estão atentos para ouvir o teu falar. Glória a Deus. Filho, aquietai e sabei que eu sou teu Deus. Tenho visto tuas lágrimas, contemplado a tua dor. Em nenhum momento, filho, te deixei só. Sou teu Deus, teu amigo e teu Salvador. Tu és meu. Não temas, eu estou aqui. A minha alma te se alegra. Pai, sinto-me mais confiante. Oh, Pai, tua voz alimenta minha alma. Mais uma vez eu te peço, meu Pai, fale comigo, fale comigo, fale comigo, meu Pai. Necessito, Senhor, tua voz escutar. Fale comigo, fale comigo, meu Pai. Meus ouvidos estão atentos para ouvir teu falar. Filho, se te humilhares e de coração me buscares, contigo sempre estarei. Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo. Se passares pelos espinhos, eles não irão te ferir. Não temas, filho, não temas, eu estou aqui. Não temas, eu ainda estou. Pode orar, Eliseu, por favor. Ó Deus maravilhoso, neste momento, ó Pai, quero te agradecer, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua presença, Senhor. Ó Deus, que tu abençoes, Senhor Deus, o pastor Júlio, Senhor Deus, a tua esposa, Senhor, tua família, Senhor Deus, e a todos, Senhor Deus, que deixou o seu tempo para estar aqui adorando o teu nome, Pai. Pai, abençoa cada um ouvinte, Senhor. Deus, esteja conosco, fala conosco, Senhor Deus, através do teu servo, que nós possamos e sermos cheios assim do teu Espírito. Essas bênçãos, ó Pai, que eu te agradeço, não que eu mereça, mas pelo seu Filho amado Jesus, é o que eu te peço. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Júlio. Ficou muito.
Então, retomando o que estávamos dizendo, a Bíblia nos afirma em diversos textos, né, que Deus está atento a tudo que acontece conosco. Estamos fazendo essa reflexão baseados em Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Não feche a sua Bíblia, não. Se você tem a sua Bíblia aí em mãos, mantenha aberta em Marcos 5, de 25 a 34, para que nós façamos os devidos destaques dos versículos que tomaremos por base, ok? Então, Marcos 5, de 25 a 34, e o título é Jesus, a esperança de um coração que sofre. Então, a Bíblia nos afirma em diversos textos que Deus está atento a tudo que acontece conosco e não há absolutamente nada que aconteça em nossa vida que Ele ignore, não é? Que Ele não tenha conhecimento. Nada acontece à parte de Deus sem que Ele saiba. E essa mulher estava passando por uma situação bastante delicada, porque ela estava sofrendo de um mal, ela estava passando por uma situação que ninguém conseguia resolver a sua questão. E a primeira, Deus, né, Jesus, que é a esperança de um coração que sofre, nesse texto, esse episódio nos ensina que aquela mulher estava sofrendo, o seu coração estava sofrendo, porque ela era completamente ignorada pela sociedade. Vejam o que diz, ouçam o que diz aí, versículo 25 de Marcos 5. Veja como ela estava numa situação de ser ignorada pela sociedade. Diz assim, versículo 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Percebem? A demonstração da ignorância ou da indiferença com a qual ela se deparava, a demonstração dessa indiferença está na identificação dessa mulher no texto. Veja o que diz, estava ali certa mulher. Ou seja, ela era tão anônima e tão ignorada. Aliás, naquela época, as mulheres sofriam esse tipo de discriminação, não é? Elas não tinham muito espaço na sociedade. Então, o texto fala, havia ali certa mulher. Em momento algum, o texto cita o nome dela, refere-se a ela apenas como certa mulher. Não se sabe a sua idade, não se sabe de que família ela era, não se sabe se ela era solteira ou casada. O texto só se refere a ela como certa mulher. A mulher, naquela época, não só essa, mas todas as outras, enfrentavam muitas dificuldades vinculadas à consciência da sociedade da época, não é? Ainda bem que hoje em dia não é mais assim, e nem deve ser. A mulher tem muito valor e o seu valor deve ser reconhecido. Jesus valorizou não somente as mulheres daquela época, mas ele deu à mulher voz e também comprovou para toda a sociedade que ela é tão amada e que ela é um ser humano nem melhor e nem pior do que o homem. Ela é igual. Deus ama todo ser humano de forma igual, independentemente do sexo, do gênero, né? Ou de qualquer outros fatores. Mas vamos lá. E as mulheres eram tão discriminadas que quando elas eram solteiras, elas pertenciam aos seus pais. Eram dependentes dele. Depois que se casavam, passavam a pertencer aos seus maridos, também eram dependentes dele. Elas não tinham voz e nem relevância na sociedade. Como a religião, em muitos aspectos, reproduzem a cultura, né, a cultura local e da época, então, na época de Jesus, a oração matinal de um rabino, que é um líder judeu, a oração matinal na época de Jesus era assim, vejam como o rabino orava, né? Senhor, eu te agradeço por não ter nascido gentio, por não ter nascido escravo e por ter nascido mulher. Vejam como a religião acaba refletindo a cultura da sociedade de então. Como eu disse, ainda bem que hoje não é mais assim. Ainda bem que Jesus, quando veio, ele valorizou a mulher de tal forma
que muitas delas participaram diretamente do ministério dele. Graças a Deus que Jesus veio dar essa relevância e esse espaço à mulher. Deus valoriza o ser humano independentemente de qualquer outra coisa. Então, vejam bem, Jesus, então, solidarizou-se com o sofrimento dela, né? E há coisas básicas que fazem o ser humano sentir-se importante. Ela estava sendo discriminada. E há coisas básicas que fazem o ser humano sentir-se importante. Vejam, se eu demorar, alguém vai sentir a minha falta. Isso faz o ser humano refletir e perceber se ele é importante para alguém ou não. Ou seja, eu sou querido, tem alguém que se importa com a minha ausência. Quando o ser humano percebe que alguém se importa com a ausência dele, com a presença dele, ele se sente querido, se sente amado. E isso faz bem para o ser humano, não é? Uma outra questão que faz o ser humano sentir-se importante. Se eu deixar de fazer o que eu faço, alguém sentirá falta? Então, essa questão também demonstra o valor do ser humano. Se eu deixar de fazer o que eu faço, alguém sentirá falta, ou seja, eu sou útil. E é claro que todo ser humano quer ser importante para alguém, todo ser humano quer sentir-se útil. E quando isso não é uma realidade, ele começa, então, a sentir-se discriminado, como é o caso daquela mulher que era, então, discriminada pela sociedade. Vamos lá, então, ela estava com o coração bastante aflito e sofrido, porque ela era ignorada pela sociedade da época, não é? Um segundo aspecto que a gente aprende aqui nesse texto é que ela sofria porque a sua saúde ia de mal a pior. Vejam, ignorada pela sociedade, a saúde ia de mal a pior. Vejam o que dizem os versículos 25 e 26 de Marcos 5. Os versículos dizem o seguinte: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia ou de um fluxo de sangue. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela piorava. Então, a sua saúde ia de mal a pior, não é? A sua saúde física e a emocional ia de mal a pior. A emocional, porque ela era ignorada. A física, porque ela estava com aquele fluxo há 12 anos. Não foi fácil, a sua situação foi muito complicada, muito delicada. Dava para perceber que aquela mulher tinha bom senso. Ela não era negacionista, ela valorizava a ciência, ela procurou o médico durante 12 anos, percebem? E a ciência precisa ser valorizado. Quem não valoriza a ciência, não valoriza a sabedoria que Deus deu a pessoas, a seres humanos normais como nós, mas que se prepararam para cuidar da nossa saúde. Jesus valorizava tanto a ciência que ele tinha, na sua equipe de seguidores, na sua equipe de discípulos, havia ali um médico chamado Lucas, doutor Lucas, não é? Lucas era médico, a história nos diz isso. Então dava para perceber que aquela mulher tinha bom senso, não era negacionista, ela entendia o valor da ciência e por isso o texto afirma que ela frequentou os mais diversos médicos durante muitos anos, mas mesmo assim as suas investidas não deram certo. Sabe por quê? A ciência não tem resposta para tudo. A ciência também é limitada. Há coisas que a ciência ainda não descobriu e há outras que ela nunca vai descobrir, porque a ciência, na verdade, ela é limitada. Só há um que não tem limite. Só há um que tem todo o poder e toda a sabedoria. Só há um que é onisciente, que é Deus. Então, essa mulher buscou cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. Foi uma época de enfraquecimento constante, porque estava perdendo sangue, de lágrimas copiosas, de noites mal dormidas e de sofrimento sem tréguas. A situação dela não era fácil. A sua saúde física e emocional ia de mal a pior.
havia as questões, claro, como eu já disse, físicas, emocionais, psicológicas, porque ela não podia ter contatos sociais com pessoas em qualquer lugar público. A mulher, naquele tempo, não é? Do fluxo menstrual, do fluxo de sangue, ela não podia ter contato com pessoas, tinha que ficar isolada naquela sociedade. Ela era impedida de entrar no templo para adorar o seu Deus. Lá em Levítico diz isso, não é? Então, percebe-se a carência que havia naquele coração. Além das fragilidades físicas, havia também nas suas emoções, havia também uma grande fragilidade ali, uma grande sensibilidade. E como se não bastasse, não é? O seu dinheiro também foi gasto com aqueles médicos. O texto diz, e você leu comigo, que ela gastou todo o seu dinheiro, todas as suas economias indo ao médico, e o texto diz que a sua saúde, o seu estado ia de mal a pior. Ela, provavelmente, aquele dinheiro, não é, que ela gastou com os médicos, foi fruto de um bom tempo de economia. E olha, saber administrar o que se ganha é uma virtude. Há pessoas que vivem enroladas, não é? Porque não sabem administrar o que ganham. Ela era um exemplo nisso, mas naquele momento ela estava em má situação, porque nem todo o dinheiro que ela possuía foi capaz de resolver a sua questão. Os médicos não descobriram, a ciência não estava tão evoluída e tão avançada como está hoje. E mesmo que a ciência evolua, mesmo que ela avance, a vida é dinâmica, vão sempre surgir fatos novos, não é? Enfermidades novas que a ciência vai ter que se debruçar sobre o caso para tentar descobri-la, como é o caso que nós estamos vivendo agora, caso da Covid-19. Então, a ciência não tem resposta para tudo, ela é uma virtude, não é? Mas ela é muito valorosa, ela é essencial, digamos assim, mas não tem resposta para tudo. Só Deus tem resposta para todas as coisas. Só Deus é onisciente, só Deus sabe de tudo. Mas vamos lá, então aquela mulher havia gasto todo o seu dinheiro. Sabe por quê, queridos? Olha, dinheiro paga os melhores médicos, mas não compra saúde. Você concorda comigo? Dinheiro compra bajuladores, mas não conquista amigos. Há pessoas que têm muito dinheiro, essas celebridades aí, têm muito dinheiro, não é? Algumas delas, e tem muitos bajuladores por conta desse dinheiro que elas possuem, mas não têm amigos. Ou contam os amigos que têm nos dedos, quando os têm. Dinheiro compra um prato chique, mas não compra apetite. Quem dá é Deus, não é? Apetite é coisa para quem tem saúde. Dinheiro compra uma cama de luxo, um colchão confortável de luxo, mas não compra o sono, não é isso? Dinheiro compra até um caixão sofisticado, mas não garante a longevidade e nem garante a vida eterna. Então, ela estava necessitada, discriminada pela sociedade, com a saúde emocional, física e espiritual fragilizada, não é? Ela estava completamente fragilizada. Boa noite, irmã Tânia. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Terceiro aprendizado que eu absorvo aqui nessa oportunidade, nesse texto, é que a cura completa para quem toca em Jesus com fé. A cura completa para quem toca em Jesus com fé ou pela fé. Versículos 27, 28, 33 e 34 dizem assim: quando ouviu falar de Jesus, quando essa mulher ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus, e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A cura completa para quem toca em Jesus com fé ou pela fé.
Jesus frequentemente vivia no meio das multidões, ou da multidão, não é? Porque ele sempre atraía muitas pessoas pelos seus feitos miraculosos, a sua fama percorria as cidades, e por conta disso, as pessoas então se achegavam a ele com interesses os mais diversos interesses mais diversificados, não é? Os vários interesses. Então, Jesus sempre estava no meio de uma multidão. Mas no meio de uma multidão, há pessoas com diversos tipos de interesse para se relacionar com Jesus, não é? Na multidão que segue a Jesus, podem existir as mais diversas motivações. Alguém numa multidão pode segui-lo por curiosidade. Já existia isso na época. E hoje, ainda hoje é assim. Alguém pode segui-lo por curiosidade. Alguém quer ouvir falar dele por curiosidade, para questionar, não é? Há quem o siga por superstição. Há quem o siga por superstição. Na multidão de antigamente, havia quem o seguia por superstição, como até hoje também há pessoas que se aproximam de Jesus, ou da igreja, ou dos crentes, assim, ó, ora por mim, mas por pura superstição. Eles pensam o seguinte: Jesus é como se fosse um amuleto, ele é como se fosse um objeto que emana bons fluidos, ele é como se fosse mais uma autoridade religiosa, e se aproximar-se de Jesus com aquela intenção, com a seguinte opinião: ó, vou me aproximar de Jesus, se não fizer bem, mal também não vai fazer. E esse pensamento não é o mais correto, isso é pura superstição. Não é assim que nós devemos nos aproximar do Senhor. Alguns o seguem como se ele fosse tão somente um curandeiro. Aí eu vou lá porque eu quero ser curado. Querer ser curado não é problema, não é defeito, não é errado, mas a questão é querer só a cura física, como se Jesus fosse um curandeiro, e ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. Então, muitos naquela multidão, lá junto com aquela mulher, esbarraram e comprimiram Jesus, apertaram Jesus no meio da multidão, mas somente aquela mulher o tocou com fé. Assim declara Agostinho de Hipona, não é? Ainda hoje, muitas pessoas vão à igreja porque se acostumaram a ir, mas ainda precisam encontrar-se com Jesus da fé. É verdade, Jesus vê o coração e responde à petição. Algumas pessoas dizem assim: ora por mim, pede aos cristãos, orem por mim. E é bom que elas peçam, e é bom que a gente ore por elas, mas é bom também que elas reflitam que pedir oração não é o suficiente. Elas também podem orar e podem se relacionar com Deus individualmente, pessoalmente. Outros até comem pão, participam do cálice, mas não se alimentam de Cristo. Participam daquele chamado rito religioso, mas, na verdade, ainda falta aquele relacionamento pessoal com Jesus. A existência dessas pessoas, a existência delas é cheia de ritual religioso, mas é vazia de Jesus. Mas aquela mulher não, ela foi diferente. Ela alcançou a cura completa, ela alcançou a bênção completa. Vejam, no versículo 25, o texto começa dizendo assim, ó: certa mulher, lembram-se que eu destaquei esse fato lá atrás, ela começou sendo identificada como certa mulher. Lá no final desse texto que você leu comigo, ela então ela deixou de ser identificada como certa mulher e passou a ser chamada de filha por Jesus. Vejam o que diz o texto. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E vejam, então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Perceberam? Ela chegou como uma pessoa anônima, recebeu a sua cura física. O texto fala que, ao tocar em Jesus,
ela foi curada, mas foi não só curada do seu estado físico, mas também ela foi curada no sentido espiritual, não é? Ela chegou como certa mulher e recebeu de Jesus o chamado de filha. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a salvou. É esse tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. É aquele relacionamento de quem cuida de nós na íntegra, de quem cuida do ser humano, das pessoas, na sua integridade, não só fisicamente, mas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. O ser humano não é só matéria. Há outros fatores que precisam também ser satisfeitos, e Jesus satisfaz o ser humano. Jesus satisfaz a sua vida plenamente. E aquela mulher foi buscar uma cura física por não ter encontrado em outros lugares. Ela foi chegando lá, não só achou cura para o seu problema físico, mas também achou cura para os demais problemas que ela estava enfrentando, pelas demais dificuldades pelas quais ela estava passando. Em Cristo, a cura completa para qualquer pecador. Em Cristo, a cura completa para qualquer pecador. Desde que esse pecador queira tocá-lo pela fé, com fé. Ainda que uma pessoa seja rejeitada, como no caso daquela mulher, que era completamente rejeitada pela sociedade, ainda que essa pessoa seja afundada num pântano, num lamaçal, mas há perdão para todos que se achegam a Jesus. O amor de Deus é inesgotável. O amor de Deus não faz distinção de pessoas, desde que essas pessoas queiram achegar-se a Ele. Boa noite, Almir, Terezinha, Peçanha e Liliana. Boa noite, muito bom ter vocês conosco. Então, a Larry Richard afirmou que o toque em Jesus salvou aquela mulher fisicamente, salvou-a socialmente ao restaurar seu convívio com a sociedade e a salvou espiritualmente, chamando-a de filha e habilitando-a para participar novamente da adoração a Deus. Lembram-se? Ela não podia estar em público adorando a Deus porque aquela enfermidade a impedia. É assim que Deus faz conosco ainda hoje. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós. Nós, antes de conhecermos a Jesus, ouvíamos sobre ele apenas no nível teórico, mas sem uma experiência pessoal. A partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, que nos aproximamos dele e que reconhecemos que precisamos dele, o nosso relacionamento, e que abrimos o nosso coração para ele, o nosso relacionamento com ele muda e a nossa relação com ele passa a ser próxima e pessoal. É isso que Deus quer que nós desenvolvamos com ele, uma relação, não só uma relação querendo algum retorno no sentido físico, mas principalmente, Marco ele diz, boa noite, bem-vindo, principalmente nos relacionarmos com ele espiritualmente. O salmista vai dizer que a nossa alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A sua alma também. Você não será completo enquanto o Senhor Jesus não fizer parte da sua vida. Sabe aquele vazio que de vez em quando você sente e que não sabe a razão, o motivo desse vazio? É exatamente a falta de Jesus Cristo. É exatamente a falta de Jesus Cristo. E essa mulher, então, ela foi buscar o Senhor, ela foi buscar socorro, cura para o seu fluxo de sangue. E ela, então, chegou lá sendo identificada como certa mulher e saiu de lá sendo chamada de filha. E sabe por quem ela foi chamada de filha? Pelo próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? Deus se agrada em se relacionar conosco como pai e filhos. Deus se agrada que nós o chamemos de Pai querido. Deus se agrada que nós falemos com ele de forma íntima e com essa comunhão estreita. Boa noite, Paulo César Porto. Deus abençoe a sua vida. Boa noite, seja bem-vindo. O que eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, nessa noite, é que o Senhor Jesus
ainda está disponível para você. O Senhor Jesus ainda está disponível para você. Seja você quem for, tenha você o problema que tiver, o Senhor ainda está ao alcance do seu toque. Aquela mulher, apesar de todas aquelas fragilidades, ela então foi ao encontro de Jesus e no meio de uma multidão, muitos esbarraram em Jesus, muitos esbarraram, mas só ela tocou nele com fé e pela fé. E então Jesus disse assim para os seus discípulos: alguém me tocou. E os seus discípulos responderam: mas mestre, claro que alguém te tocou. Nós estamos no meio de uma multidão. É impossível alguém não ter tocado no Senhor. E Jesus disse assim: olha, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, havia saído virtude, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? E aí ele sentiu, né? Os seus discípulos responderam, os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Ele sentiu que o toque daquela mulher foi diferente. Sabe por quê? Eu vou repetir. Muitos podem até esbarrar em Jesus, mas poucos o tocam da forma que precisa tocar nele, da forma que ele quer ser tocado. E sabe de que forma Jesus quer ser tocado? Com fé. Jesus quer ser tocado para ser o Senhor da sua vida, da minha vida. Ele quer ser tocado, quer ser chamado, convocado para ser o Salvador meu e seu. Aquela mulher foi buscar cura para o seu fluxo, não é? O seu fluxo de sangue, ela encontrou muito mais do que aquilo. Encontrou cura para o seu espírito, encontrou cura para o seu emocional, encontrou cura também no aspecto social. Ela, então, foi abençoada, foi chamada por Jesus de filha, foi curada daquele seu mal, voltou a viver em sociedade, e é dessa forma que Jesus quer tocar em você. E o meu desejo, querido, querida, o meu desejo é que você também seja tocado por Jesus pela fé. É que você toque em Jesus pela fé e que você permita que ele transforme a sua vida da forma como ele quer transformar. Amém? Não há ninguém que seja rejeitado por Deus. Seja quem for, esteja onde estiver, passe pelo problema que estiver passando. Pela fé, você pode tocar em Jesus. Ele pode transformar a sua vida. E quando você tocar nele pela fé, ele vai falar a respeito de você da mesma forma que ele falou com os seus discípulos sobre aquela mulher. Ele disse assim: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. É assim que Deus quer fazer com você nessa oportunidade. Deus quer ser tocado. Deus quer tocar o seu coração e a sua vida e dizer assim: ó, fulano me tocou pela fé. Fulano se deixou tocar por mim pela fé. De mim saiu poder. Jesus ainda é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu gostaria que nesse momento, onde você estiver, você fale com Deus aí e diga: Senhor, toca na minha vida, me ajuda a tocar, a ser tocada com fé. Me ajuda a tocar no Senhor, nas suas vestes, com fé. Que a minha fé seja uma fé agradável ao Senhor, como o Senhor quer que eu tenha. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor dê a você
tudo que você precisa. É isso que Ele quer fazer com você. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu amor. Queremos te agradecer porque, mesmo sendo falhos, o Senhor nos alcançou pela fé. E a tua graça é mais do que suficiente para nós. E o Senhor nos ama profundamente e incondicionalmente, Pai. Nós queremos nessa hora orar pela irmã, pela Adriana, irmã gêmea da Andréia. Que o Senhor abençoe a vida da Adriana, Pai, em nome de Jesus. Queremos, Pai, pedir ao Senhor pelos retornos, pelo retorno das atividades presenciais das igrejas. Que o Senhor esteja abençoando e conscientizando, ó Pai, as pessoas que vão voltar a se reunir presencialmente. Que cada um tenha a devida responsabilidade, Pai. Nós queremos também, Pai, pedir que o Senhor conscientize o teu povo, que nós somos cristãos, mas nem por isso devemos deixar de tomar os nossos cuidados, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe essa pessoa que está nesse momento ao nosso alcance, Pai. Que o Senhor toque nessas vidas, que o Senhor as abençoe da forma que elas precisam ser abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe. Querida, Deus abençoe. Foi bom ter você conosco. Que o Senhor guarde a sua casa. Que o Senhor toque na sua vida da forma que você precisa ser tocada, ser tocado. Amém. Um abraço. Até a próxima.